juntos, porém diferentes. Encheu sua glória, foi por amor, foi por amor. Pai, gente, resgate de vidas, Maico Madureira. Estamos aqui para gravar mais um vídeo de discipulado. E hoje falar sobre o trigo. No vídeo passado, Dejair Alves, vai estar o link aqui em cima, falou sobre o joio. E hoje, continuando na mesma parábola, em Mateus 13, no capítulo 24 ao versículo 30, que vai falar da parábola do joio e do trigo, eu quero continuar falando sobre o trigo. Dejair deu uma boa explicação sobre o joio, explicando que ele é uma erva daninha que nasce no meio do trigo, porém a diferença de ambos, eles são muito semelhantes, só que a diferença de ambos é que um produz semente e o outro não produz semente. O joio é a erva daninha que não produz semente e não serve para nada. O trigo, que é o assunto de hoje, o trigo é aquele que produz semente, é aquele que vai gerar a farinha, que vai sair os pães, que vai sair, né, essa pizza maravilhosa que a gente adora comer no final de semana. Então, o trigo, ele vai dar produção. Mas, Maico, o que isso tem a ver com o discipulado cristão, Maico? Assim como o joio e assim como o trigo são as nossas vidas quando colocamos as nossas vidas a serviço de Deus. A nossa vida tem que ser como a do trigo. Ela tem que gerar sementes. Porque gerando sementes eu gerarei frutos. E a Bíblia manda nós frutificarmos. A Bíblia manda nós sermos como árvores frutíferas. Nós temos que semear a boa semente, que é a semente do Evangelho. Mas a nossa vida tem que dar frutos, tem que frutificar. Então eu te convido para você examinar um pouquinho mais essa parábola do joio e do trigo e prestar atenção nos detalhes que percorrem ali. E quais são as boas novas daqueles que se colocam como trigo na ceifa do Senhor. Na parábola do joio e do trigo, você vai prestar atenção num detalhe muito interessante. O detalhe é que o agricultor, ele planta a boa semente. Ele pega a semente de trigo melhor que ele tinha e planta nesse terreno, nesse lugar. Só que quando eles vão dormir, quando eles estão desapercebidos, ao anoitecer, a Bíblia fala que o inimigo vem e planta a mal semente. E ali começa a ser gerado o joio no meio do trigo. E eles são imperceptíveis de primeiro momento. Somente o agricultor, aquele que conhece tudo, o nosso Deus, aquele a qual nós estamos falando, ele sabe o nosso amanhã, ele consegue olhar e identificar. Tanto é que o servo vai falar, Senhor, vamos já começar a arrancar aqui então, o Senhor vai mostrando para mim quem são os joios, eu vou começar a arrancar. Ele disse, não, espera um pouco, deixa os dois crescerem juntos. Porque na hora certa, presta atenção, na hora certa o joio será arrancado, dividido do trigo, sem que o trigo se perca. Porque o medo do agricultor, o medo de Deus, é que naquele momento que fosse arrancar aquilo que não presta, o joio, o trigo se perdesse. Assim em nossas vidas também. Muitas vezes nós queremos, começarmos a denunciar, a apontar, a olhar e dizer, meu Deus, por que esse joio não sai do meio da casa de Deus? Por que esse joio não desaparece? E muitas vezes não é isso que nós temos que prestar atenção. Por isso é que nós sempre aconselhamos a você ao não olhar para o homem, mas sim olhar para Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós temos a paciência de deixar o joio crescer no meio do trigo, mas dividir. Saber olhar e saber dizer o que serve e o que não serve. O trigo é aquele que frutifica, o trigo é aquele que tem sementes, o trigo é aquele que produz. Prestem atenção nas pessoas que você escuta. Prestem atenção nas pessoas que você se alimenta. Preste atenção em quem você é. Seja trigo no meio da humanidade. Seja diferente, produza algo para o reino de Deus. Não seja simplesmente um joio, uma bela planta, um enfeite lindo, mas que não serve para nada, a não ser para ser amarrado num feixe e ser lançado ao fogo. O trigo é aquele que vai dar continuidade. Ele não vai morrer somente no corte da plantação, ele não vai servir só
só como uma bela plantação, uma bela planta lá naquela pastagem linda quando o sol bate. Não! Ele vai frutificar e os seus frutos continuarão muito além depois da sua própria vida. O trigo faz toda a diferença. Talvez você pegou um pãozinho no dia de hoje, talvez você comeu alguma massa no dia de hoje, algum macarrão, e você não percebeu, mas o trigo está ali. Então muitas vezes você vai falar algo para alguém, falar do amor de Deus para alguém, falar de Jesus, pregar as boas novas de Jesus para alguém, e você não vai ver o efeito disso no primeiro momento. Mas você vai ver que o fruto ficará e um dia germinará e um dia dará continuidade, porque não é você, é quem está em você. Não seja joio, seja trigo. Deixa Deus te usar como trigo nessa terra. Frutifique, seja forte. Não desfaleça com as tribulações. Não fique preocupado com o joio. Muitas vezes você olha para o teu irmão do lado e às vezes você diz, nossa, não, tente ajudar. Não tente arrancar. Tente ajudar. Tente falar para ele, irmão, essa tua conduta não é assim. Perante o mundo temos que ser sal da terra, luz do mundo, então temos que ser diferente. Apoie, incentive, seja diferente. Quando o sol bater em cima de você, e você iluminará, assim como o trigo é iluminado no campo. E Deus estará usando a sua vida como a maior pregação que esse mundo já viu. Use o teu testemunho, use a tua vida e semeie as boas novas de Cristo. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça, de mandar para as pessoas. Amém? Estaremos juntos na próxima terça-feira. Encheu sua glória, foi por amor, foi por amor.